Ok, gravando, tudo certo, então vamos lá, gravando. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, sejam vocês seres humanos ou híbridos. Novamente eu quero desejar que vocês sejam muito bem-vindos ao meu escritório. E para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu me chamo Tarsis Braga, faço parte de algumas ordens iniciáticas já tem muito tempo. Inclusive atuo em algumas delas como oficial e palestrante, função que eu exerço com um carinho imenso. Tive experiências paranormais maravilhosas quando fui sacerdote de algumas igrejas. Outro momento importante na minha carreira foi quando eu comecei os meus estudos com a teologia em si. Faço parte de 2 institutos de parapsicologia e, por fim, eu estou cursando parapsicologia. Eu estou adquirindo essa formação superior exatamente porque eu sou apaixonado pelo ocultismo. Acredito que, igual a vocês que acompanham o meu trabalho aqui no canal, que acompanham o meu trabalho nas palestras que eu faço nos canais de outras ordens iniciáticas, em cursos, e de verdade, gente, sou extremamente grato a todos vocês por isso. Obrigado por esse carinho, por esse respeito, por essa oportunidade de estar aqui. Devidamente apresentados, eu vou apresentar para os que não me conhecem ainda o trabalho que nós estamos fazendo nesse conjunto de vídeos. Eu estou promovendo um curso chamado Entendendo a Maçonaria quanto àquilo que pode ser dito. Nesse curso, eu tenho como objetivo orientar aquelas pessoas que querem de fato ser maçons, mas ainda têm certos receios de entrar na ordem devido a especulações, a lendas, a mitos que andam sendo ditos em relação à ordem. Esse curso ele visa orientar aqueles que foram convidados para a maçonaria e ainda têm receios de aceitar esse convite porque não sabem o que esperar da maçonaria quando estiverem lá dentro, daquelas esposas que de repente se deparam com um documento para assinar dizendo: ó, seu marido vai ser maçom, e ela fica receosa porque, nossa, como é que será que ele vai ser depois que fizer parte da maçonaria? O que será que vai acontecer lá dentro? Como ele vai ser aqui dentro de casa? O que muda? Filhos de maçons, para todas essas pessoas, esse curso foi feito para vocês, porque eu acredito que se muitos irmãos tivessem tido a oportunidade de entender a maçonaria, de conhecer os funcionamentos antes de entrar, hoje nós não teríamos esse número enorme de supostamente irmãos que estão dormindo. Eu não acredito no dormindo. Esse número enorme de irmãos que de repente se desviam do caminho ou fazem coisas erradas e colocam o nome da ordem às vezes em maus lençóis. Então a informação, o conhecimento, ele é fundamental. Então, se você está nesse perfil, esse curso é para você. Eu já fiz alguns assuntos. No tema anterior, eu falei um pouco sobre a minha vivência dentro da maçonaria, sobre as coisas que eu passei quando já estava iniciado. Se você perdeu esse vídeo, ele está aqui no canal, você pode conferir esse conteúdo. E hoje eu estou no 3º vídeo do 1º módulo, que se chama Quem Sou Eu? Esse módulo do curso, ele explica para você o que eu passei, como eu me iniciei, um pouco da minha história na maçonaria e por que eu tenho autoridade para instruir vocês quando o assunto for maçonaria. Então, agora que você já sabe, eu vou dar continuidade nesse conteúdo.
E esse vídeo de hoje ele foca em dizer a minha situação atual na maçonaria. Como eu disse no vídeo anterior, quando o meu Oriente ele foi fechado, diga-se de passagem dessa vez, não por questões políticas, mas sim porque ele foi perdendo a força conforme alguns irmãos foram morrendo, conforme alguns irmãos foram saindo, conforme as tradições foram se perdendo. Quando ele fechou, ocorreu uma coisa que eu nunca achei que eu fosse passar na vida. Já tinha ouvido falar que acontecia, achava que era só aqui no Brasil que essas coisas aconteciam, mas hoje eu sei por experiência própria, e vocês sabem como eu gosto de relatar para vocês minhas experiências próprias, o quanto isso é real. Primeiro de tudo, gente, os diplomas, os documentos, as cartas constitutivas, o material, sabe, tanto didático como ritualístico, todas essas coisas foram desvalidadas no que diz respeito à prática regular da maçonaria. E isso aconteceu comigo. Desde então, quando eu fiquei sabendo que eu não ia ter mais um Oriente responsável por tudo isso que eu adquiri, eu entrei num estágio que os irmãos me deram o nome, de dormindo, e eu não concordo com essa questão do dormindo. Iria guardar esse assunto do supostamente dormindo para um outro vídeo, para o decorrer do curso, mas vou dar um spoiler sobre ele. Não tem dormindo, da maçonaria você não sai. Depois que você já viu alguma coisa de perto, não adianta você fechar seus olhos, porque o seu coração, a sua mente, ela lembra daquilo que você viu para sempre. Então não existe dormindo, mas é supostamente como eu sou considerado. Porém, para mim foi uma experiência muito bacana, porque eu comecei a decidir sobre o que eu ia fazer. Se de repente eu ia tentar por conta própria, tentar remontar aquela tradição da minha família, remontar essas lojas, sabe, conseguir novos membros. E quando pensei sobre isso, falei, minha nossa, olha o quanto de recurso eu teria que gastar para botar isso em prática. Não é fácil, gente. Não é fácil. Comecei a ter que pensar sobre diretrizes de se voltaria para uma loja, como seria a minha volta. Lógico que eu sou um daqueles maçons de estrita observância templária que decidiram que não vão transmitir o conteúdo para instituições para manter algumas vantagens. Eu optei por fazer de outra forma. E aí eu comecei a estudar as possibilidades. Uma delas é fazer como muitos irmãos que deram certo fizeram. É o quê? Se integrar numa loja daqui do nosso país, entrar novamente como aprendiz, passar pelaquela jornada, conseguir os diplomas. E eu lembro que na época eu conversava com a minha mulher, ela falava, mas nossa, você já tem um patamar alto, tem maçons que estudam com você há anos, e você vai se rebaixar a usar novamente o avental de aprendiz. E na hora eu confesso, gente, que eu fiquei meio chateado, mas desde aí me veio uma iluminação na mente, porque tal como eu falei, muitos maçons estudam comigo quase a minha vida inteira dentro da maçonaria.
E não são qualquer maçons. Tem casos de maçons que têm uma importância bastante relevante nos Orientes Cristãos, que nem tem um Oriente Espúrio, chamado Unilojas, onde nós temos o irmão Elcinho, um irmão extremamente querido, que tem uma família de peso dentro desse tipo de maçonaria, sabe? E ele estuda comigo há anos, e a gente tem uma amizade muito grande, né? Aliás, conheci o Elcinho de uma maneira fantástica, assim, né? De repente postaram um vídeo e falaram, olha, teve um irmão que teve um problema com uma loja, mas uma loja não loja maçônica, uma loja dele mesmo, e agora ele precisa reconstruir tudo, e estava sendo feita uma vaquinha, né, para ver se ajudava esse irmão, e o irmão era lá de Minas, né, é ainda de Minas, e eu falei, nossa, é meu irmão, calma aí, eu tenho que fazer alguma coisa, e nós nos conhecemos assim, desde lá começamos a estudar. Tem o amado irmão Osvaldo, que eu faço questão de citar, um irmão grande, ele tem uma loja de alfaias maçônicas, muito antiga por sinal, e pioneira nesse mercado virtual de vendas chamada Shopping Port. Eu cito esse irmão porque não só porque sempre foi ele que vendeu os anéis que eu tenho na maçonaria, inclusive esse que eu tô no dedo, mas ele uma vez fez uma piada, a gente estava conversando sobre maçonaria e eu estava explicando para ele como funcionava na estrita observância templária, assunto que eu vou abordar no decorrer do curso, vou explicar para vocês as diferenças. E aí ele falou para mim, irmão, hoje em dia a maçonaria não é mais assim. Se você tiver que voltar para uma loja, você vai estranhar bastante. Porque esse tipo de prática que você faz de maçonaria faz de você uma múmia maçônica. E desde lá o apelido pegou. Existem alguns irmãos que estudam comigo há um tempo que me chamam de múmia maçônica. Por causa da questão da tradição que eu acompanhava, que funcionava um pouquinho diferente. E nisso eu tive um insight. Eu juro para vocês que eu até pensei em, tá, vou fazer disso uma nova oportunidade. Entro para a maçonaria regular, porque eu tenho irmãos que podem me colocar lá. Pego o meu avental desde aprendiz, tudo de novo. Pego o meu diploma por diploma, mas também vou para uma loja espúria. Entende? Só que aí na loja espúria eu faço o quê? Vou para um rito diferente. Eu sei que para muita gente o termo rito ainda não é inteligível. E eu vou falar sobre isso no decorrer do curso. Mas essa seria uma forma que eu teria, por exemplo, de aprender dois tipos de maçonaria diferentes, de regularizar aquele que eu já tenho de acordo com as leis do meu país e de aprender um outro rito. Sabe, vou para uma loja independente também, escolho uma loja independente de caráter, faço mais um rito. Aí já são 3, sabe? E eu pretendia fazer dessa forma até descobrir que a estrita observância templária ainda existe, mas sob uma roupagem diferente, que eu vou abordar mais para frente no decorrer do curso, explicar como é que ela está funcionando hoje. E, porém, é aquilo que eu falei, também vai bastante recurso. Isso seria fazer dessa forma, seria maravilhoso, mas seria adotar que eu tenho 4 lojas diferentes para pagar mensalidade, 4 dias diferentes, às vezes na semana, para estar dentro de uma loja maçônica. E, entre outras questões, seria dificílimo de conciliar. Então eu atualmente estou escolhendo como é que vai ser meu retorno. E provavelmente eu vou interceder pela maçonaria regular, porque essa é uma forma que eu tenho de, pelo menos, no futuro não passar de novo por coisas que eu já passei. É como se fosse, eu sei que sem explicar o que é uma maçonaria regular, porque vai ser tema de um outro vídeo, fica difícil entender, mas imagina,
Eu hoje entendo como entrar para uma ordem, principalmente nesse momento de politicagem, como um investimento que a gente faz em algo. E a gente tem que saber qual está mais firme, qual que está dando certo. Acredito que no decorrer do curso, quando eu explicar as diferenças, os irmãos e irmãs vão entender muito mais sobre o que eu passei. Então, totalizando, eu hoje sou uma pessoa que, desconsiderando o Demolé, tenho 21 anos de maçonaria. Tenho 21 anos aprendendo e estudando, vivenciando maçonaria, bem como ensinando outros irmãos maçons. E agora que a gente tem esse advento do WhatsApp, da internet, de diversos cantos do país, sabe, auxiliando esses irmãos, e isso me gerou credibilidade entre eles, sabe, isso faz com que eu tenha várias lojas para frequentar, e isso inclusive é o que faz com que eu possa oferecer esse curso para vocês. É o que me dá entendimento suficiente para explicar para você o que você pode esperar da maçonaria. O que você precisa saber antes de entrar para a maçonaria para conseguir ir lá e se desenvolver, sabe, fazer o seu processo de evolução cósmica, ser um irmão que vai perseverar, que vai permanecer, que não vai sair da maçonaria, fator que eu acho um absurdo, inclusive, não aceito essa história de dormindo, e não vai perder o seu tempo, nem vai ser aquele irmão também, às vezes, que tem aquelas expectativas altas, né? O famoso, vou entrar para lá, vou ser milionário, e vai chegar lá, vai se frustrar e vai querer sair. Então esse curso, ele é para isso, e eu consigo explicar para vocês. São muitos anos ensinando maçons que já são maçons, então é mais simples para mim explicar aquilo que se pode falar para quem ainda não é maçom. Meus irmãos e irmãs, se você está gostando do conteúdo, eu quero que vocês saibam que hoje encerra esse módulo Quem Sou Eu, que contou para vocês toda a minha história dentro da maçonaria e por que eu tenho credibilidade para instruir vocês. Nos próximos vídeos eu vou abordar o segundo módulo. Esse segundo módulo se chama Tipos de Maçonaria Diferentes. Lá vou te explicar de fato o que é regular, o que é um espúrio, o que é um independente, o que é uma estrita observância templária, quando eles eram igual a mim, quando eles eram como eu fui, e como é a estrita observância templária nos dias de hoje, que formato que ela está hoje. No segundo módulo do curso eu vou abordar assuntos assim. Então, se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no canal, de dar um like para esse vídeo, porque quando você dá um like, eu sei que você gostou de verdade. Eu sempre digo que uma pessoa pode assistir meu vídeo 50 vezes, vai subir a 50 visualizações, mas ela só pode dar like uma vez. Então, quando você dá o like, você me permite saber quantas pessoas realmente assistiram esse vídeo e gostaram. Eu tenho essa noção, para que eu possa continuar oferecendo esse curso para vocês. Não esqueçam de compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, que estejam nesse perfil, que tem esses receios da maçonaria ainda, tem esses preconceitos, bem como comentem sempre que achar necessário. Tive uma dúvida, meu irmão, não entendi tal ponto, explica para mim. Vou explicar com o maior carinho. Aproveito dessa oportunidade também para pedir para que vocês me sigam na rede social. Eu costumo usar o Instagram, o @TarcisNefne, porque lá você consegue acompanhar não só os vídeos que eu postar no canal, mas também
os cortes que eu faço de palestras que eu dou em canais de outras ordens, sabe, um conteúdo que pode não necessariamente estar dentro do meu canal e aí você não perde. E por fim, para aqueles que ainda não sabem, eu trabalho dando aula de teologia, dando aula de ocultismo há anos, e agora vocês sabem como, na maçonaria acontece assim há muitos anos. Trabalho também com psicoterapia, trabalhando com aquela espécie de psicanálise que se vale de faculdades cósmicas para consertar algumas questões. Trabalho com mentoria espiritual, auxiliando pessoas que já são de ordem e têm dificuldade em alguma teoria ou em desenvolver alguma faculdade cósmica, bem como para aqueles que não têm ordem nenhuma e querem se iniciar no ocultismo ou têm alguma dúvida, dou mentoria para todos esses casos. E por fim também trabalho com práticas oraculares. Então, se você precisa de alguma dessas práticas na sua vida, algum desses cursos na sua vida, não deixa de me contatar por comentário também, ou então lá no direct, no Instagram, para eu poder agendar sua consulta. Meus amados irmãos e irmãs, sejam vocês seres humanos ou híbridos, eu deixo para vocês o meu fraterno abraço e a minha eterna gratidão pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo. Não percam não!